demais vereadores, internautas que nos acompanham, e eu quero fazer um cumprimento especial ao Roberto Mendes e à sua família que está nos acompanhando, a minha esposa Rosane e todos os outros que estão aí nos acompanhando. Gostaria de iniciar, senhora presidente, dizendo para um internauta e um amigo meu, o Juliano Capucho, que eu também gostaria de estar aqui discutindo projetos, tentando elaborar políticas públicas para que a nossa cidade cada vez mais ganhasse o espaço de destaque que ela merece ter. Mas como neste momento não houve apresentação de nenhum projeto, e para o momento ao qual estamos vivendo, estamos passando, as convenções que aconteceram, então, logicamente que tudo isso mexe com todo o brilho político de cada um de nós, de todas as pessoas que fazem parte desse processo, seja aqueles pré-candidatos ou seja os eleitores. Mas a discussão faz parte, ela é acalorada e a gente não tem como fugir disso. Gostaria também aqui de me somar à fala do vereador Thales Sattin, na questão da Santa Casa, que realmente precisa ser dada uma resposta para ela, se realmente foi cancelado ou não. Agora, mais importante do que isso, vereador, e eu gostaria de ouvir de Vossa Excelência essa afirmativa, que é preciso dar uma solução para a Santa Casa. Pode ser que, nesse momento, vamos parar, suspender o leilão, mas e depois? É preciso já criar essa discussão do que fazer, porque nós sabemos, todos nós aqui, e ninguém aqui é inocente, de saber que o passivo dela continuará acontecendo, porque todos os outros que vieram, que estão aí, não conseguem arcar com todas as responsabilidades dela, porque não consegue, não tem recurso para arcar com os encargos, todos os encargos sociais que existem. Então, este é o grande passivo que ela continua gerando. Então, concordo com Vossa Excelência, é preciso definir isso e, a partir disso, criar uma discussão constante, e não só uma discussão acalorada de momento, mas para poder ser resolutiva a condição da Santa Casa. Também gostaria de me colocar aqui e também confirmar que realmente o político é escravo de sua palavra. E o senhor usou termos, para mim, que são muito respeitosos, são temas, são conceitos que eu trago na minha vida também e no meu dia a dia. Embora o senhor tenha feito um caminho paralelo, eu fiz outro, mas tenho certeza que os objetivos sempre foram os melhores para a nossa cidade e para a nossa gente. E quais são essas palavras? Coerência e consciência. As pessoas que me conhecem, e aqui eu quero dizer, vereador Tião do Marli, e as pessoas que melhor me conhecem, é a minha família. Eles são os meus primeiros juízes. Eles são os primeiros compromissos assumidos que eu tenho. É a minha família. E depois vem os amigos. E quando eu falo aqui família, eu não estou falando minha esposa, meus filhos, meu neto, não. Estou falando minha mãe, meus irmãos, minhas sobrinhas, meus cunhados, meus concunhados. Isso é família. Então, da mesma forma, eu sempre procurei trabalhar neste legislativo com consciência e coerência. E gostaria que cada um dos senhores podem acompanhar todas as minhas falas, todos os meus posicionamentos, todos os votos que dei nesta casa, se eles não foram coerentes com a minha conduta legislativa. Nunca eu fugi a minha linha de raciocínio, a minha linha de entendimento, que a cidade é maior do que qualquer princípio de vaidade, qualquer princípio que não coloque o povo à frente. Eu entendo perfeitamente que a oposição muitas vezes não vai enxergar desse jeito, mas o que eu posso fazer? Eu não vou agradar a todo mundo, eu não vou agradar, mas tenho a certeza, continuarei trabalhando até o último dia do meu mandato, em favor desta população, em favor das pessoas que sempre acreditaram em mim. Nunca vão fugir a isso. Eu entendo
também que este processo todo, ele é um processo que nunca vai beirar, né, vereador Vica, o elogio. Ninguém aqui vai querer elogiar aquele que estão concorrendo num processo de escolha muito grande, não vai ficar elogiando. Então, a tendência é sempre desqualificar. É sempre desrespeitar a história do outro, né? E o que a gente observa muitas vezes, né, é que o tempo, e é por isso que eu sempre digo, o mundo é redondo para que as pessoas não se escondam. E elas sempre vão estar girando, e elas vão estar sempre, de novo, tendo a oportunidade de corrigir ou não determinadas atitudes que tiveram durante o tempo em que ela teve à frente de alguma coisa e nas decisões que tomaram. Tenho certeza que muitos hoje que estão aí, às vezes não tomariam a decisão que tomaram no passado em decorrência da condição que ficou a coisa hoje em dia, né? Mas o tempo é o senhor de todos os fatos. Então, eu aqui não quero desqualificar ninguém. Eu entendo o papel da oposição, ela tem que existir, ela é preciso, assim também como a situação. No passado, alguém aqui usou o discurso de oposição, hoje são situação. Amanhã, o que nós esperamos? Que estas mesmas pessoas que foram oposição, quando chegar na situação, façam o melhor, porque é a oportunidade que tem de corrigir os erros praticados pelos anteriores. É isso que a gente tem que acreditar. Acreditar que as coisas vão sempre melhorar. Então, a gente precisa avaliar aqui, e é isso que é interessante, que ninguém faz. Ninguém avalia o trabalho do vereador. Aqueles que realmente se comprometeram com a casa, se comprometeram com a cidade, se comprometeram em criar projetos, em criar políticas públicas, que se estudaram, que ficaram preparados aqui para haver a discussão, para fazer a discussão das matérias. É preciso olhar, é preciso acompanhar a vida legislativa para poder depois estar fazendo uma opinião conceitual. E não é nem uma opinião conceitual do nosso exercício, ele beira a fazer um conceito da nossa vida, da nossa história pessoal. E isso não é certo, isso não é correto. Nós não podemos aqui confundir posicionamento por entendimento das matérias com alinhamento político, partidário e ideológico. Nós somos aqui pessoas dotadas de inteligência, então nós pensamos, nós raciocinamos. Se não acertamos, se não gostaram, poxa, mas foi o que nós entendemos. Aqui eu tanto votei contra matérias, contra processantes, como votei a favor de processantes. E eu quero que alguém me desminta aqui. Eu quero que alguém me desminta. Eu quero que a oposição me desminta, se eu não votei favorável aqui. Ué, então eu procurei ser sempre coerente com os meus entendimentos, com aquilo que eu acredito, com aquilo que minha consciência dita. E eu sempre repousei com o maior descanso com a minha consciência. Nós estamos aí dentro de um processo de mudança. Ótimo, né? Porque a política, ela precisa mudar. Opa, concordo. A política precisa mudar. Muitos até desprezaram a nossa colocação em ajudar, porque entendiam que nós éramos da velha política. Aí vem com uma proposta, Vica, de uma nova política, mas com as mazelas, as artimanhas das velhas políticas. Então, qual é o ganho com tudo isso? O ganho é só desgaste, porque aí depois os lados de situação e oposição ficam desgastando, desqualificando as pessoas, a história dessas pessoas, a colaboração dessas pessoas para o crescimento e desenvolvimento da cidade. Então, eu queria estar aqui discutindo projetos, adoro, sempre me preparei para isso, mas para tudo isso, eu preciso que os nobres colegas aqui tenham a mesma intenção. É preciso que a população tenha a mesma intenção.
Essa legislatura, ela colocou as audiências públicas temáticas aqui, iniciado com a presidência do vereador Breno Anaia, na minha também teve. Abrimos espaço para as discussões temáticas. Quantas vezes aqui nessa tribuna cobrei a participação dos conselhos municipais como fórum de debate democrático para a construção de políticas sérias e políticas fortes. Agora, o que eu entendo, senhora presidente, é que todo esse processo, esse processo de mudança que se propõe, e infelizmente a adoção dessas políticas velhas, ela só tem uma coisa: ela tem o poder de revelar, né, e de fazer cair as máscaras. E aí se revela o caráter político de cada um. Infelizmente, eu queria não ter esta conclusão ideológica disso. Só para concluir, senhora presidente, mas infelizmente a gente acaba sentindo isso. E quem sofre com tudo isso é a nossa cidade, porque ela, com tudo, acertando ou errando, a cidade ela vai estar melhor. E nós queremos que ela continue melhor, porque o nosso povo cachoeirense merece.